Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Sanches. Eu sou aluno de licenciatura em Ciências Biológicas da UEA. E hoje eu estou aqui na Campus Party Digital Edition Amazonas para falar de podcast. Mas não só podcast no âmbito educacional. Vamos falar um pouco sobre como introduzir como introduzir essa nova tecnologia dentro da escola, como fazer os alunos usarem isso para aprender e como um professor, talvez, possa fazer isso com seus alunos dentro da sala de aula, tudo bem? O nome da palestra de hoje, da nossa conversa, vai ser Ciencast, que é o nome do meu podcast, o uso de podcasts educacionais no ensino de ciências. Introduzindo um pouco mais, antes de falar sobre podcast, nós temos que falar um pouco sobre tecnologia educacional. O que é tecnologia educacional? A tecnologia educacional são conjuntos de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais e demais recursos como ferramentas de apoio aplicadas. A utilização de novas ferramentas de processo de ensino é muito interessante não somente para o professor, algo que ele aprende a utilizar o que está ao seu alcance, mas também para o aluno, porque ele pode ter acesso a algo que ele já tem em casa dentro da sala de aula para aprender, não é mesmo? E o uso da tecnologia é uma ferramenta de grandiosíssima utilidade, pois é algo que está no cotidiano dos estudantes, não é? Como aparelhos celulares, aparelhos eletrônicos como notebooks, tablets, a internet também. Não é mais como anos atrás, onde esse tipo de tecnologia era algo um pouco limitado a determinadas pessoas. Hoje, os alunos, eles possuem isso e eles fazem uso disso. E como um professor, eu pergunto, tive medo também de utilizar esse tipo de ferramenta a meu favor. Por quê? Porque o celular, a internet, no geral, na sala de aula, ela pode ser como se fosse um inimigo, sabe? Quando você entra para dar uma aula numa escola, os alunos, em quase 99% das vezes, têm alunos no celular divagando pela sua aula, né? E não estão prestando atenção. Então, quando um professor tem a ideia de usar isso, sabe, usar a internet, usar a aula para isso, ele fica assustado. Mas é muito bom poder dizer que sim, nós podemos usar a internet como nossa aliada, os equipamentos eletrônicos, as mídias digitais como nossa aliada no ensino básico, no ensino, na educação mesmo. Entrando agora na minha área, podcast. Nunca imaginei fazer podcast, mas aqui estou falando sobre podcast na Campus Party Digital, não é mesmo? Onde surgiu a ideia de fazer podcast? Bom, primeiro, quando você entra na sala e você tem que desenvolver um projeto com seus alunos, você não tem um estalo de falar de podcast primeira vez, né? Comigo foi igual. Eu entrei na sala e tinha uma ideia de fazer algo que envolvesse mídias digitais com meus alunos. E surgiu que o podcast é algo que está muito em alta atualmente e algo que eu faço uso diário de podcasts. Eu escuto de 2 a 3 podcasts por dia. Então, por que não usar algo assim, não é mesmo? Que as pessoas estão usando tanto se fala. Eles aumentaram em 65% no Spotify no ano passado e 125% no Deezer e outras plataformas no decorrer do ano de 2019. E isso são números muito impressionantes, né? Ou seja, as pessoas estão se adequando e usando esse tipo de mídia, consumindo esse tipo de mídia. É como se nós voltássemos a consumir o rádio. Mas esse aumento é significativo, é gigante. Então, por que não usar isso dentro da sala de aula? Plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts são plataformas de fácil acesso são de fácil acesso, sabe, para alunos. O Google Podcast, por exemplo, ele é gratuito. Você pode baixá-lo no celular, usá-lo no computador e escutar os seus podcasts offline. Porque o que é um podcast, né? O podcast é um programa é como se ele fosse, sabe, um programa de rádio. A diferença é que você pode baixá-lo e escutá-lo na hora que quiser. E isso é incrível, é bom usar isso.
Hoje em dia os alunos fazem uso de videoaulas, não é mesmo? Videoaulas que são incríveis, mas só que você precisa estar na frente do computador, do notebook ou do celular num horário específico e prestar atenção para aquela tela. E o podcast não, você pode baixá-lo e escutá-lo. Por isso, isso fundamentou mais a minha ideia e o meu querer de fazer. Antes de fazer o podcast, eu tive que pensar em como meus alunos iriam se aderir a ele. E eu fiz uma pesquisa entre a minha turma. Apenas numa turma, a minha turma era tecnicamente pequena, ela tinha 27 alunos, e dentre esses 27 alunos, apenas 6 disseram que não faziam uso do podcast, não escutavam, não sabiam o que era, ou nunca ouviram falar. Outras 5 pessoas, 5 alunos meus, disseram que sim, eles usavam podcast, mas esporadicamente. Algumas vezes, quase não era uma regra, mas eles usavam. E 16 alunos disseram que sim, frequentemente eles usavam podcasts. Quase, esse frequentemente, na minha pesquisa, era algo diário. Diariamente eles usavam podcasts, escutavam podcasts nas mais diversas plataformas de streaming. E, para isso, eles começaram a trabalhar, né? Vamos fazer um podcast? Vamos fazer um podcast? E fazer um podcast é algo que você pode pensar assim, cara, isso deve dar muito trabalho. E, na verdade, não dá tanto trabalho assim, mas leva um pouco do seu capricho para fazer funcionar. Porque o professor precisa estar, os alunos, eles precisam estar empenhados em entregar um conteúdo, né? E isso precisa ser bem pesquisado. Daí, da ideia dos alunos criarem um podcast e de nós da turma toda usarmos e produzirmos o nosso próprio podcast educacional, nasceu o Ciencast. O Ciencast, ele nasceu de um projeto que eu desenvolvia numa escola pública, que ele se chama Projeto Sapiência, e esse projeto, ele busca usar um conjunto de mídias digitais e práticas didáticas para determinado assunto que o aluno, que determinada turma tenha dificuldade, sabe? No decorrer da disciplina de ciências, que é onde eu leciono. Algumas dessas atividades, elas foram sugeridas ali na hora, como vamos criar um canal do YouTube, mas ficou por podcast. A opção foi o podcast, como eu disse, por conta dos números, do aumento de uso do podcast nos últimos anos. E depois disso, nós pensamos em como vamos transmitir isso, como nós vamos fazer para entregar um conteúdo bom, para como vamos fazer para entregar um conteúdo educativo, que as pessoas possam aprender com ele, né? E o objetivo do Ciencast, que é o meu podcast, ele foi o seguinte, que era discutir assuntos de educação, de ciências e assuntos da sociedade, do cotidiano dos estudantes, para comunidade, para outras pessoas, não só os alunos da turma da sala, porque isso valorizou o trabalho dos meus alunos. Né? Após a definição do nome, Ciencast, o resto veio fácil. Ciências, podcast, a gente juntou, fez um mix e daí nasceu o Ciencast. Depois de compor o nome, nós precisamos construir uma bancada. E a composição da bancada ela foi tão natural quanto a escolha do nome. Os alunos eles se ofereceram e houve uma votação para quem deveria compor essa bancada. E, por fim, a composição da bancada ficou com 3 alunos meus, que eu posso falar o nome, Vitória, Jadiel e Sofia. Inclusive, um beijo para todos os 3. E o equipamento, depois de tudo isso, nós vemos parte do equipamento, né? O equipamento, eu vou falar agora. Para produzir o podcast, nada mais é preciso do que um microfone e um editor de áudio. Um gravador de áudio, na verdade, e um editor de áudio. O microfone que eu recomendo para o professor que vai usar é o microfone condensador. O microfone condensador, ele chega a ser barato, não dá em conta para o aluno, entendeu? Não é tão ruim. Também o editor de áudio.
gratuito que dá para encontrar na internet, o Audacity. Ele é gratuito, as funções são diversas, funciona muito bem e você consegue usar ele e editar os seus áudios, os agudos e tudo mais. Depois, eu sugiro a... Um minutinho, a tela parou de compartilhar. Eu sugiro que você procure um bom site de hospedagem de podcast. E para hospedar o podcast, eu sugiro que você use o Anchor. O Anchor é uma plataforma de hospedagem que hospeda podcasts muito rapidamente e distribui nas diversas plataformas, como Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts e as diversas plataformas. Ele faz essa distribuição para você. Você não precisa buscar outra e em cada sistema, sabe, cada serviço distribuir o seu podcast. Você pode simplesmente fazer isso na sua plataforma, nessa mesma plataforma. Você edita, coloca o nome e manda para essas demais plataformas. A identidade visual do meu podcast ela foi criada pelos meus alunos. Um DNA, uma molécula de DNA e um microfone, e funcionou perfeitamente. Eles fizeram o uso, né, da imagem de biologia, de ciências, para fazer bem. O podcast ele teve um impacto muito bom nas plataformas de streaming. Ele conseguiu bons números, uma boa audiência dos alunos no começo. No primeiro episódio, o primeiro episódio foi um episódio onde nós nos apresentamos para os alunos e para as demais pessoas, e a partir do segundo episódio nós tivemos participações especiais, como Yara Laís, Universo Biologia, essas carinhas conhecidas da Campus Party nós tivemos nos nossos episódios seguintes. Deixa eu voltar aqui, um minutinho. Essas carinhas nós tivemos nos episódios seguintes. Como o primeiro episódio, ele teve uma audiência ótima, os alunos da escola, da turma, eles puderam escutar o episódio, eles puderam opinar no roteiro do episódio. E no início, o nosso público era a sala de aula, né? Nós não imaginávamos poder estar em outra plataforma, com outra audiência. Nós imaginávamos que seria a sala de aula, e é isso. Mas o tempo nos mostrou que as pessoas gostaram do nosso trabalho, apoiaram o nosso trabalho, e nós produzirmos mais e mais episódios. O segundo episódio foi com a participação da Yara Laís. Ela falou sobre Star Wars no ensino de ciências, e foi um papo muito incrível, onde minhas duas alunas que compõem a bancada puderam falar sobre o assunto, né, falar sobre como usar ficção científica no ensino de ciências e como isso pode ser benéfico, como isso pode despertar o gosto nos alunos. E foi incrível no episódio, uma aceitação incrível, os alunos amaram, e isso nos fez ter um espaço no meio de divulgação científica manauara, o que foi demais para a gente, sabe? E depois nós tivemos a participação do Universo Biologia, que é uma equipe incrível de divulgação científica também aqui de Manaus, no Amazonas, onde nós falamos sobre como ser divulgador científico aqui no Amazonas. E onde isso entra, sabe? Na escola. A escola está preparada para usar esse tipo de mídia? A escola está. Os alunos, eles estão preparados. Os professores, na verdade, precisam olhar a tecnologia, olhar tais mídias digitais como aliadas. Olhar essas tecnologias como aliadas delas e, assim, fazer o uso, sabe, sem medo. Embarcar nessa aventura que é poder usar a tecnologia, sabe? O podcast, ele é uma ferramenta incrível. Você pode alcançar pessoas, alcançar alunos que queiram saber do teu conteúdo.
que queiram saber do teu conteúdo, sabe? Mas como eu posso dizer que foi depois na escola? Os alunos, eles escutam até hoje, e o Ciencast, ele tem uma agenda de gravação muito grande, com diversas participações para falar sobre diversos temas. Hoje nós estamos em, acho que, não, nós estamos em 9 das 10 plataformas principais de streaming. Nós não estamos no Apple Podcasts, mas estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Google Podcast, que são as 3 principais plataformas de streaming que são usadas aqui no Brasil e fora, né? A nossa, o nosso podcast, ele tem esse objetivo de levar educação, de levar conhecimento para alunos ou pessoas que queiram escutar conhecimento. Nós escutamos aí nas redes vários podcasts de diversos tipos. Educativos, educacionais, eu conheço alguns, mas o diferencial é que, para mim, como professor, os meus alunos participam desse aqui, sabe, do Ciencast. Eles escrevem roteiro, eles dão pitaco, eles entrevistam, elas dão fogo também para fazer pergunta, e é muito bom o papel que o professor tem quando ele coloca o uso de mídias digitais, assim, para os alunos, na vida deles, porque ele consegue fazer uma valorização do aluno, de certa forma. O aluno, ele consegue se sentir valorizado, se sentir importante, que é uma coisa que falta, às vezes, na sala de aula, sabe? Eu, como professor e como aluno de licenciatura, por diversas vezes senti que a minha voz não era tão importante ou que não me escutavam o suficiente. E fui para a escola com a ideia de fazer os meus alunos serem escutados e valorizados pelo trabalho dele. E de uma forma super fácil, eu precisei de um microfone, um editor de áudio e um site de distribuição de podcast, sabe? Isso para mim foi incrível, tanto que estamos aqui na CPDE esse ano, falando sobre o nosso trabalho podcast. Eu gostaria de agradecer todos que estão aqui escutando, assistindo a minha palestra, a nossa conversa de ideias sobre podcast. E se você, professor, tem, tem essa vontade de usar mídias digitais no seu ensino, na sua sala de aula, você pode ter certeza que dá para fazer, dá para ficar legal, dá para fazer algo muito bom e sem medo, sabe? Você tem assim um mundo de oportunidades para fazer. E não esquece também de escutar o nosso podcast, se você for fazer um podcast, para pegar umas dicas aí de como fazer, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Campus Party pela oportunidade de ter me dado esse espaço para falar do meu trabalho. As nossas redes sociais são no Instagram, eu sou o @Fernando Sanches _. No meu projeto, que é onde o Ciencast está incluso, é o @Sapiência Projeto. No Facebook, você encontra pelo facebook.com/Sapiência Projeto, e no podcast, como podcast, você nos encontra como Ciencast em todas as plataformas de streaming, tá bom? Eu vou deixar agora esse tempo agora para perguntas, se vocês tiverem perguntas para fazer. Perguntas, deixa eu ver. Vamos lá. Obrigado a todos que assistiram, que estão comentando. A Aline Herculano, realmente, o desafio é sair da bolha. Como professor, conseguir sair dessa bolha que é só o quadro, sabe? O quadro e o pincel, realmente é um desafio. Cadê? Deixa eu ver.
soluções para uma questão de melhoria do acesso, acesso à tecnologia, você diz, Monique? Bom, eu acho que tecnologia, como tecnologia, nós estamos aí muito atualizados, digamos assim. Hoje, não é como cinco anos atrás, que era difícil ter esse acesso à tecnologia, a eletrônicos, né, como hoje é. E os alunos, eles são capazes, sim, de poder usar, de se adequar a essa nova realidade. Como nós podemos melhorar a experiência? Eu acho que nós podemos melhorar a experiência do aluno trazendo coisas diferentes, coisas que instiguem ele a produzir, sabe? A se divertir também. Eu acho que a aula tem que ser uma coisa divertida. E usar mídias digitais é uma ótima solução para usar, sabe? Para despertar essa criatividade nos alunos. Pessoal, mais uma vez eu gostaria incrivelmente de agradecer a todos que assistiram, me assistiram à nossa troca de ideias, falando sobre o podcast. Escutem o meu podcast nas plataformas de streaming, Ciencast, dá uma procurada. Siga a gente no Instagram também, @Sapiência Projeto, nós postamos diariamente por lá. Falamos sobre diversos assuntos, ficção científica no ensino, sobre divulgação científica. No tempo de pandemia, a gente deu uma parada, porque é difícil, né, é difícil fazer o uso dessas mídias, assim, tão distante, né? Com as alunas, por exemplo, a gente prefere o calor do momento de estar sentado na mesa com o microfone gravando com o participante e tudo mais. Mas obrigado. Eu gostaria de mandar um beijo à equipe do Ciencast, a Vitória Gomes, a Sofia Uchoa e ao Jadiel, que são meus alunos que participam dessa equipe incrível. Obrigado por fazer o projeto acontecer, tá bom? Muito, muito obrigado.